Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre o meu não tão bem sucedido processo de leitura dos últimos meses, porque em fevereiro, março e abril eu praticamente só li um livro, eu só concluí um livro, que foi esse livro aqui, Três Vidas da Gertrude Stein, e eu tenho algumas coisas para dizer sobre, porque foi uma leitura um pouco bizarra, eu diria. Eu não consigo nem encontrar a palavra certa, porque foi um livro tão esquisito, foi uma experiência tão assim, ela foi marcante, inclusive, porque foi um livro esquisito, foi uma leitura meio bizarra, enfim, já vou falar mais. Em fevereiro, eu estava lendo o quê? Os Miseráveis, porque eu me desafiei em fevereiro a ler Calhamaço, e eu escolhi Os Miseráveis pra ler. Eu li até aqui, li até muito, né? Li até a página 640, eu fiz ainda no início um planejamento pra ler 40 páginas por dia, porque aí eu ia conseguir ler pelo menos o primeiro tomo em fevereiro e continuava o segundo tomo, porque esse aqui é só o primeiro volume, tá? É só o primeiro livro. Tem outro livro ali que é mais ou menos dessa grossura, assim, porque nessa edição da Penguin dividiram em 2 volumes, né? Mas tem edições que é tudo num livro só. De qualquer maneira, eu cheguei a fazer um planejamento, ia dar tempo se eu conseguisse ler 40 páginas por dia. Foi uma meta um pouco alta, sim, mas o que eu pensei? É um calhamaço, mas é um clássico, e eu fui percebendo que é uma leitura bem gostosa. Eu já tinha lido um livro do Victor Hugo, que foi O Corcunda de Notre Dame, e eu achei a escrita dele muito tranquila. Então eu sabia que ia ser um livro tranquilo de ler, não é uma escrita difícil, densa, e é um clássico, é ficção. Então assim, poderia ter dado certo, né? Mas a gente planeja e a vida vai acontecendo. Não consegui. E aí, em fevereiro, eu só fiquei lendo Os Miseráveis, li o máximo que eu consegui. Aí, em março, eu peguei esse livro aqui pra ler. Não, eu comecei a ler esse livro, acho que foi no final de fevereiro. Não, não foi, porque em fevereiro eu só tava lendo Calhamaços. Em março, eu me desafiei a ler clássicos. E eu coloquei isso em março pra eu, inclusive, continuar lendo Os Miseráveis. E eu continuei lendo Os Miseráveis em março. E aí, eu adicionei esse aqui. E esse livro foi muito esquisito, cara, de ler. Mas calma aí que eu já vou falar sobre. E aí, em abril, eu me desafiei a ler só autores favoritos. E o primeiro que eu peguei pra ler foi Persuasão, da Jane Austen. E olha só o que eu li só. Eu li só isso aqui, cara. Foram 83 páginas que eu li em abril. E foi só desse livro aqui. Um livro que eu achei que eu ia terminar, sei lá, em 2 semanas no máximo. Ainda mais porque a Jane Austen, eu gosto muito da escrita dela. Eu não engajei nessa leitura ainda. Eu fiquei até com medo de acontecer o mesmo que aconteceu em Mayfield Park dela, que eu li bem devagarzinho. Eu li, consegui ir até o final, consegui concluir e tudo mais. Mas foi um livro, assim, que eu não gostei da personagem, não gostei da história. Achei bem... Emma não. Emma de Jane Austen eu devorei em 4 dias, um livro de 600, mais de 600 páginas. Devorei em 4 dias, não conseguia parar de ler. Pra mim, inclusive, é o melhor livro dela. Orgulho e Preconceito, a releitura que eu fiz ano passado. Consegui ler, é gostoso, é legal, é tranquilo. Eu acho a história muito mais interessante. A personagem principal, a Elizabeth, muito mais interessante também. Essa personagem aqui eu não tô achando tão interessante assim. O livro, praticamente até agora, nessas 80 páginas, tá falando só de a vida de marinheiros, a vida de pessoas que trabalham, principalmente, né? A riqueza dessas pessoas aqui, o meio, o entorno, o que é famoso naquela época, o que é ser marinheiro. Os personagens praticamente masculinos todos aqui são marinheiros e as mulheres são esposas de marinheiros e elas já viajaram com eles falam sobre isso e o livro até agora tá sendo basicamente só sobre isso. E aí o que eu tô percebendo até agora é que a personagem principal, que eu acho que é Anne, o nome, ela tem algumas irmãs, ela tem um irmão mais velho, um pai, que são bonitos, e eles se parecem, e ela fica meio que afastada, assim, de todo mundo. A mãe dela morreu e ela teve esse namorado que era marinheiro, que eles namoraram um tempo, mas não deu certo. Ela se deixou persuadir pela família e não quis ficar com ele na época, porque eu acho que parece que não ia ser um casamento vantajoso, ou sei lá, alguma coisa aconteceu, eu não tô lembrando agora, de tão interessante que a história tá. Aí eles se reencontram depois de, parece que 7, 10 anos, eles se reencontram, ele volta para o meio onde ela tá, e ela fica assim apreensiva, e a história meio que gira em torno, pelo que eu tô percebendo, a premissa é, eles se conheceram, o casal, né, se conheceram há muito tempo atrás, tiveram um negocinho, não foi pra frente, se separaram por muitos anos, e ela continua solteira, ele continua solteiro, ele volta para o entorno dela, depois de muita coisa ter mudado, eles não se conhecem mais. Eu achei isso interessante, porque é a história de estranhos que não são estranhos. Isso eu achei legal, né? Aquela situação quando você tem uma história com a pessoa, mas você não conhece mais essa pessoa, porque passou muito tempo, então você conheceu essa pessoa numa época, foram íntimos, mas agora não conhece mais, apesar de ainda conhecer de certa forma, porque a gente muda, mas não muda tanto assim. Então, tipo assim, eu tô interessada na história porque o tema é interessante. Eu quero ver como é que vai se desenrolar, mas a história ainda não me prendeu.
Eu não estou engajada ainda nessa leitura aqui, mas eu vou terminar porque é Jane Austen e porque muita gente fala desse livro, inclusive que é o favorito da Jane Austen, coisas assim. Então eu preciso terminar e eu tô botando fé nele. Tô botando muita fé nele. E é interessante porque essa questão de marinheiros, né? Porque esse livro aqui é dessa época lá ali do século XIX, 18, 19, em que a Inglaterra estava dominando, né, o espaço marítimo ali. Estava sendo muito vantajoso financeiramente você ser marinheiro, ter um barco e fazer viagens pelas Índias. Eles até citam viagens para as Índias Ocidentais, Orientais, ilhas caribenhas e coisas assim na América também, né? Mas América do Norte, não fala da América do Sul, não. Falaram até de um navio aqui que eu fui pesquisar, era um navio dessa época, assim, século XVIII ou foi século XVII, alguma coisa assim. Eu até pesquisei, né, se tinha a ver, se poderia ter alguma coisa a ver com navios negreiros, escravidão, mas os navios que falaram aqui eram navios cargueiros de coisa de alimentos. Então, tipo, eu não sei. Estou, assim, querendo descobrir. Mas achei interessantinho por causa dessas questões. Não estou engajada na leitura, mas estou achando minimamente interessante para continuar. Só que tô continuando muito devagar. E tem dias que eu simplesmente não leio, não sinto vontade. Aí alguns dias eu pego para ler, mas eu tô achando bem as pessoas desinteressantes, aquele povo assim meio, eu não sei se é de propósito para demonstrar que a Anne, né, se sente deslocada naquele meio com pessoas que ela não se interessa muito. Não sei. Vamos lá, né? Vamos lá. Eu boto fé porque é Jane Austen. Tipo assim, cara, Os Miseráveis em fevereiro foi uma leitura muito boa, gostei muito. Esse foi um livro que pra mim foi de altos e baixos. A leitura nunca ficou densa, nunca ficou assim, aquela leitura arrastada. Mas teve alguns momentos em que o Victor Hugo fez aquela enrolação à la Victor Hugo, que a gente conhece bem, quem já leu Victor Hugo conhece, sabe? Aquela enrolaçãozinha dele que é assim, o homem que sabe enrolar. Meu Deus, eu nunca vi um cara pra saber enrolar tanto. E quando ele pega pra enrolar, não é pouco, não. É coisa de 100 páginas enrolando. 60 páginas, 100 páginas ali, ó. Terererererê, tá, 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 tá. Umas coisas que você fica assim, macho, tu tá fazendo... Tudo isso é uma contextualização, tudo isso é uma ambientação. Ele se demora muito nos detalhes, ele gosta muito. Por isso que o livro é tão grande, né? Ele gosta de se demorar, ele ama falar, escrever, tome-lhe detalhes e contexto. Uma parte aqui que ele falou da Batalha de Waterloo. E ficou muito tempo, velho. Ele descrevia cada coisinha. É legal, né? Mas pode ser um pouquinho cansativo e desanimador. Assim, a vontade era de pular as páginas e falar, tá bom, você vai ficar falando sobre isso por quanto tempo? Vou só pular. Mas eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de ter a sensação de que eu perdi algo importante que eu simplesmente escolhi perder, sabe? Poderia estar ali, que poderia me ajudar a compreender melhor o que ele tá querendo dizer. Enfim, eu só fui lendo. Teve alguns momentos, assim, muito incríveis no livro em que eu chorei. Teve momentos que eu dei risada, teve momentos que eu falei, cara, que sacada genial, quando ele falava, fez uns paralelos entre um revolucionário conversando com um padre. Teve momentos aqui que ele fez críticas bem duras a essa questão do catolicismo, da religião, né, do domínio da religião. Ele até faz algumas reflexões sobre o fato de que a religião, intrinsecamente, a essência, né, do que seria esse cristianismo e tal, porque o padre, ele é um padre muito bom. É um padre que ele é muito bonzinho, assim, ele é muito humano, muito amoroso, muito generoso, que demonstra ter uma fé inabalável, não tem medo de nada. E realmente ele acolhe o personagem, né? O João Valjean, diferente de todo mundo, que só duvida. Ele faz muito também esses comentários sobre como que as pessoas pobres, os miseráveis, eram tratados naquela época por todo mundo, né? Como que eles não tinham outra chance. Vai abordar muito essa questão das prisões injustas, de como que as pessoas pobres, só por serem pobres, já são suspeitos, já são condenados aos olhos da sociedade antes mesmo de fazer algo que realmente é condenável, e de como é injusto, né? Como que a mão pesa muito mais. Enfim, são muitas reflexões super interessantes, né? Super socialistas. E ele sempre com essa crítica bem dura, né? A essa questão do domínio da religião, do conservadorismo, ultraconservadorismo e da falta de humanidade, dessa frieza. Em relação aos pobres, né? Classe trabalhadora e tal. Tem muitos dilemas também morais que ele coloca aqui, né? Dilemas do personagem que fica ali debatendo com ele mesmo o que é que eu faço, o que é que eu não faço, questões de caráter, de princípios,
tipos de valores. É um livro muito completo, assim. A única coisa que eu fiquei meio incomodada é com essa questão da enrolação e também com o fato de que tive a impressão de que é um livro escrito para criança, sabe? Eu acho que ele teve a intenção de que esse livro fosse muito popular, que fosse um livro que qualquer pessoa pudesse ler e que ele atingisse de crianças a velhos, que fosse realmente uma bíblia. Eu acho que ele escreveu esse livro como se fosse um registro histórico daquele período que servisse como uma bíblia no sentido de passar valores e passar reflexões que ele achava que todo mundo precisava entrar em contato urgentemente e fazer também como se fosse um testemunho escrito, né, daquela época, do que ele achava e conclusões sociais que ele acreditava que deveriam ser levadas em consideração, levadas a sério. Então eu sinto que ele escreveu esse livro para que as pessoas lessem e não para ele se expressar, entendeu? Tipo assim, é um livro que você lê e você vê. Ele escreveu com a intenção que esse livro ficasse popular, fosse lido pelo máximo de pessoas possíveis e que servisse de um registro histórico também. O mais detalhado possível de tudo que ele estava percebendo naquela época. Então é um livro muito histórico. Extremamente histórico. Para quem gosta de história, vai amar esse livro aqui. É bem sociológico também. Eu acho ele muito mais, inclusive, sociológico do que filosófico e psicológico. Claro que vai ter psicologia e filosofia, né? Porque se trata da vida de pessoas. E a gente tá acompanhando a vida de um personagem, os pensamentos desse personagem, os dilemas internos desse personagem. Mas é muito mais sociológico e histórico, na minha opinião. Eu achei essa linguagem, assim, às vezes beirando o infantil, muito comercial. Eu acho, sabe? Não é superficial, entendeu a palavra? Porque ele não é nada superficial. Ele fala sobre milhares de coisas ao mesmo tempo, várias camadas, se aprofunda nas coisas, tanto que ele detalha muito. Mas eu acho que a palavra é isso, parece ser um livro meio comercial, sabe? Uma linguagem bem mastigada, assim, meio alegórica, meio satírica, assim. Tipo assim, ele já dá tudo mastigado. Mas isso é bom, né? Porque é uma linguagem extremamente simples e fácil de entender, apesar da mensagem ser muito complexa e ter várias camadas. É complicado. É difícil de descrever, assim, mas eu achei um pouco escrachadinho essa questão da linguagem ser meio beirando infantil só, nesse sentido, sabe? Parece até que o livro é cantado. A sensação de que ele tá cantando, que é uma coisa assim meio teatral. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é muito teatral. Eu acho que essa é uma palavra melhor pra descrever. É bem teatral. Eu não gosto tanto disso, mas isso não afetou minha experiência de ser afetada positivamente por ele nesses outros aspectos super importantes, históricos, sociológicos, e não me impediu também de me emocionar em alguns momentos aqui e de achar a escrita muito linda em outros. Então é um livro que tem meio que de tudo, sabe? Um pouco, é realmente uma jornada e eu quero muito voltar a ler. Eu tô com aquela sensação de que eu quero pegar ele pra continuar lendo. Eu tô com essa vontade, então eu vou pegar ele, vou simplesmente continuar lendo, vou parar de ficar com esse negócio de se eu pegar ele vai ter que ler só ele, eu vou só pegando ele e lendo aos poucos, porque realmente vai ter que ser muito aos poucos. Agora, sim, ele ressalta muito o sofrimento dessas pessoas, o sofrimento dos miseráveis. Tem momentos que é bem sofrido, você fica, nossa, que sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, isso é outra coisa que eu acho meio infantil. Tipo assim, o personagem é bem retratado como um herói, assim, é bem, de certa forma, um pouco absurdo algumas coisas que acontecem, sabe? Até sobrenatural, digamos assim, de tão fantástico. Chega a ser um pouco fantástico. Eu acho que é isso também, uma outra característica. É bem teatral e fantástico o livro. Eu acho que por isso também dá uma vibe de ser um pouco infantil, além dessa linguagem, né? Mas enfim, é bem legal. E eu acho que por isso que ele ficou tão famoso também, porque o personagem principal, ele chega a ser um herói, assim, porque ele tem características físicas, ele é muito forte, faz coisas, assim, impressionantes que ninguém faz. Então ele é meio que um personagem fantasioso, faz coisas pelos outros. Ele é bem salvador, de ser um salvador, uma figura salvadora. Um herói. Um legítimo livro de ficção, digamos assim, só que do século XIX. Eu acho que seria um ótimo livro da DC. O Alan Moore fizesse um livro sobre um super-herói, só que não é tão darkness quanto geralmente são os filmes da DC, né? Ele é mais luminoso, bright. E é uma coisa que me surpreendeu nesse livro, porque eu tava pensando que ia ser um livro muito mais pesado, essa vibe mais adulta, assim, só que é bem mais livre, digamos assim, a classificação, sabe? A classificação, eu achei que ia ser uma vibe mais classificação 18 anos, só que é uma vibe bem classificação livre. Por isso que eu digo que eu acho que ele realmente escreveu para as pessoas lerem, porque ele queria que ficasse popular, que virasse um testemunho, que se espalhasse, que todo mundo pudesse ter acesso, que não tivessem barreiras, tivesse um mínimo de barreiras, tanto de linguagem, quanto de estilo, quanto de história, de tema. Porque o Corcunda de Notre Dame eu achei bem mais pesado. É uma vibe mais classificação para maiores. Mas esse aqui não. Então é isso. Quero continuar, quero terminar. Hum. Hum.
Hoje eu experimentei algo novo com meu cafezinho. Eu fiz um blend e ficou muito bom, cara. Esse livro aqui, cara, foi muito estranho, muito esquisito. E foi uma relação de, não diria amor, porque eu não amei, mas o termo seria amor e ódio, uma relação de amor e ódio, de altos e baixos, de tipo, uma hora eu tava achando super interessante, depois eu tava odiando, aí depois eu fiquei, gente, o que é isso aqui? Pera, em choque. Sabe? Quando você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo? E aí eu fiquei depois um momento, assim, super intrigada. A segunda história, a história do meio desse livro, é um livro, primeiramente, muito interessante, porque, assim, eu achei ele muito diferente de tudo. Primeiro que eu senti vontade de ler esse livro porque a autora é lésbica. E é uma mulher lésbica do início do século XX. Tipo assim, no início do século XX, ela já era uma mulher adulta. Eu acho que ela era alemã de ascendência judaica, se eu não me engano. Ela viveu a Primeira e a Segunda Guerra. Ela viveu esse período. Esse livro foi lançado em 1909, foi antes da Primeira Guerra. Pelo que eu li aqui da biografia dela, era uma pessoa de muito dinheiro, assim, de família abastada. Que, pô, o que que ela deve ter a dizer, né? Uma mulher lésbica do início do século XIX deve ser minimamente interessante aqui. E eu, como, né, uma mulher bissexual, já me interessei logo por causa disso. Achei essa capa super intrigante, com esse passarinho encarando aqui, super estranho. Esses dois. Então, 3 vidas. São 3 contos, 3 novelas, 3 histórias diferentes. A coisa interessante é a seguinte: são 3 histórias. As histórias, as duas, a primeira história e a terceira, são muito parecidas. A primeira história e a terceira história, ambas são sobre mulheres alemães da classe trabalhadora. Todas as histórias são sobre pessoas da classe trabalhadora. A primeira e a terceira são sobre 2 mulheres alemães da classe trabalhadora que são basicamente a mesma pessoa, só que com idades diferentes. A primeira é bem mais velha e é solteirona, e essa outra da última história é bem mais nova e tem uma personalidade bem mais retraída, tímida, enquanto a outra lá é mais velha, solteirona e ela tem uma personalidade bem mais dominante. Eu acho que essa é a maior diferença entre as duas, mas a história delas é basicamente a mesma. Essa da última história, que é mais nova e mais retraída, ela se casa na história, ela se casa bem jovem, um casamento super estranho, tipo assim, com um cara que nem ele gosta dela, nem ela gosta dele, as famílias juntam os dois e meio que obrigam os dois a se casar. Ela veio da Alemanha, não tem família, tá morando com a tia, e a tia meio que empurra ela pra casar, e ela meio que maltrata, é meio que uma gata borralheira, uma vibe gata borralheira, essa da terceira história, e ela é bem estranha, tipo assim, ela é bem tímida, meio que não tem senso de, ela parece que não tem personalidade nenhuma, deixa com que as pessoas ditem tudo que ela tem que fazer, tudo que ela é, e ela não consegue se impor, e ela casa com esse cara, tipo assim, é tudo muito estranho. Uma coisa que a Gertrude Stein ressalta em todas as histórias é uma inabilidade das pessoas da classe trabalhadora de se imporem e de se defenderem e de conseguirem sair daquele ciclo e sair daquela vida horrível que essas pessoas vivem. E também um senso de submissão muito grande, ela destaca muito isso na personalidade dos personagens, serem pessoas muito submissas ao sistema e aos seus superiores, e de serem colocados nessa posição de submissão, de serem obrigados a se manter ali, de serem muito rechaçados se eles pensarem em não serem assim. Essa da primeira história, que eu acho a história da boa Ana. Ana é uma mulher atribuladíssima que mora sozinha, solteirona, provavelmente ela é lésbica, porque na história ressalta que ela é apaixonada por uma amiga dela lá. Ela usa esses termos, que ela é apaixonada, mas só que ela não é apaixonada conscientemente apaixonada, né? Ela é apaixonada assim, meio obcecada por essa amiga, mas é só uma amiga, e essa mulher parece que é casada ou é viúva, é separada, ela é muito conservadora, também ela ressalta isso, o conservadorismo extremo dessas pessoas, uma dedicação exagerada a agradar e a se sacrificar e a trabalhar demais sempre para mostrar o seu valor. Ela vai falar muito sobre essa questão de como que essas pessoas veem no trabalho sua única forma de se sentir valiosos, de sentir que tem valor, e trabalhar incessantemente para conseguir ter autoestima, digamos. A autoestima toda é baseada em ser uma pessoa trabalhadora, que se sacrifica, que trabalha até morrer, e todas as pessoas, inclusive, todas as personagens morrem, inclusive, todos se matam de trabalhar, trabalham até morrer, assim, só fazem isso da vida, é uma vida miserável mesmo. Agora, assim, essa primeira e a terceira história são bem parecidas nesse sentido, a vida toda da pessoa se resume a isso, trabalhar, ter donos, basicamente escravidão, né, porque a pessoa mora com
com o seu patrão e dedica a vida para esse patrão, literalmente dorme, acorda fazendo aquele trabalho, vive para aquela pessoa. Quando a pessoa não tá mais ali, a vida não tem mais sentido. Isso acontece até aqui com a boa Ana. Ela perde uma patroa que ela amava muito e a vida dela perde sentido, ela fica perdida. Então ela vai falar muito sobre isso aqui, de como que a classe trabalhadora está condenada a trabalhar. E como que fazem meio que uma lavagem cerebral para que essas pessoas vejam no trabalho o seu valor e queiram reafirmar esse valor trabalhando cada vez mais. E o quanto que isso leva essas pessoas à autodestruição. E como que meio que elas não conseguem se ver longe disso, se ver libertas disso, principalmente porque elas não querem, elas foram convencidas de que elas devem viver assim, que esse é o destino, que elas devem se submeter, que isso é ser uma pessoa boa, isso é ser uma pessoa de valor, não é uma pessoa que se mata de trabalhar. Essa da terceira história, inclusive, a sogra explora muito ela, bota a bicha pra trabalhar loucamente, ela se mata de trabalhar. A boa Ana, da primeira história, reclama muito de outras meninas que são colocadas para trabalhar junto com ela, porque são pessoas que não se esforçam o suficiente, que não se matam de trabalhar como ela, e ela reclama. Enfim, essas duas histórias têm muitos paralelos semelhantes, e é bem interessante o que a Gertrude Stein vai trazer de reflexão dessas realidades nessas histórias. Na história do meio, aí o negócio já fica bem esquisito. Primeiro que eu já fechei logo minha cara porque eu percebi estereótipos bem racistas nessa história. Tipo assim, a linguagem dela, em todas as histórias, eu achei uma linguagem bem ritmada. É bem interessante porque é uma linguagem ritmada, ela repete muito as frases. É uma coisa bem, assim, objetiva, beirando uma coisa meio documental. É uma escrita bem diferente. Eu acho que eu nunca li nada parecido, nunca li uma escrita assim. E ela é muito dura, dá uma pessoa muito direta, dura, assim, as palavras são bem cortantes. E aí, nessa história do meio, é sobre Melantia, que é uma menina negra ali de Nova York. Não tem nenhum adjetivo sobre ela, é só Melantia. A primeira história é a boa Ana e a terceira história é a gentil Lena. Então veja, a primeira e a terceira história são sobre duas meninas alemãs da classe trabalhadora, a boa Ana e a gentil Lena, e ambas são submissas de jeitos diferentes. A boa Ana é bem dominante, ela gosta de impor o jeito dela de trabalhar e de ter patrões que deixem ela livre, e ela ressalta muito isso. Só que ela é submissa do jeito dela, ela dedica a vida toda para o patrão, para a patroa, e a vida dela gira em torno daquilo, em servir as pessoas. Ela se delicia em se sacrificar, inclusive ela morre assim, né, de tanto trabalhar. E a gentil Lena é também submissa de uma outra forma, com uma outra personalidade. Melantia, por sua vez, é uma figura bem interessante. Ela tem uma personalidade completamente diferente dessas outras meninas alemãs. Ela é bem esquisita, assim. É uma personagem bem intrigante. Passa uma vibe de que ela é bissexual, inclusive, porque ela ressalta relacionamentos dela com amigas e homens, assim, tipo, como se ela estivesse no momento de descoberta, se descobrindo. Ela é jovem, ela tá querendo descobrir o que a vida tem para entregar, o conhecimento, a sabedoria, o que a vida tem para ensinar. A Melantia é muito curiosa sobre o que a vida tem para ensinar. Ela gosta de passar pelas experiências e de aprender com as pessoas, com as experiências das pessoas, e ela quer aprender porque ela teve uma mãe super... Inclusive, esse livro é bem psicológico, e a Gertrude Stein ou fez psicologia, ou parece que ela atuou nessa área como pesquisadora, alguma coisa assim. Então é bem psicológico mesmo, sabe? Ela vai destrinchar os personagens, a personalidade dos personagens aqui, de uma forma bem detalhada, bem, assim, interessante mesmo. Ela faz você entrar na cabeça daquela pessoa. Chega a ser um pouco perturbador, inclusive. Essa segunda história eu achei um pouco perturbadora, mas por isso eu acho que me intrigou tanto, sabe? Por isso que me pegou tanto. O que me incomodou muito foi no início, com esses estereótipos racistas. Eu achei bem péssimo. Inclusive, eu fui depois pesquisar no YouTube pra ver se tinha alguém falando sobre isso. E todos os vídeos que eu vi de gente falando sobre esse livro, ninguém falou sobre isso. Eu fiquei, gente, como que ninguém falou sobre isso? É horrível. Tipo assim, chega... Você fica tipo... Eu, inclusive, abandonei esse livro. Depois que eu li as primeiras páginas da segunda história, que eu vi esses estereótipos racistas, ela se referindo aos personagens de maneira bem grotesca. E aí, eu... Tipo assim...
nem quis pegar mais o livro. Falei, mano, não vou continuar lendo essa porqueira, não quero mais ler isso e tal. Eu fiquei bastante tempo, é tanto que acho que por isso que em março eu só li esse livro, porque eu fiquei um tempo sem ler nada e sem ler esse livro, porque eu meio que dei uma abandonada nele por causa disso. Mas aí depois eu fiquei tipo, mano, que vontade de voltar e de terminar, porque eu tenho esse negócio de terminar livro, eu gosto de terminar livro. E sei lá, eu só continuei pra ver o que ela tinha pra falar, onde que ela queria chegar, né? E aí eu fui muito pega de surpresa com ter me sentido tão intrigada com esse livro, ao ponto de ler essa história aqui, ó. Eu fui lendo, em poucos dias eu terminei a segunda história, e é a maior história do livro, é bem longa. E o que eu achei mais interessante, além dela descrever a personalidade dessa Melantia, que é uma pessoa de muita personalidade, uma mulher de muita personalidade, muito curiosa, muito espírito livre, que queria experimentar a vida, que quer descobrir o que a vida tem pra ensinar. E além disso, ela também vai descrever o relacionamento dessa menina, dessa Melantia, com um outro cara ali, também negro do bairro dela, que se conheciam ali, que é médico, inclusive. E ele é completamente diferente da Melantia. Ele é um cara mais na dele, ele gosta das coisas calmas, ele é mais conservador, ele é mais racional, pelo menos é como ele se diz ser, né? E ela é mais de ir fazer, uma mulher de ação. Então é bem interessante como ela descreveu o relacionamento deles. Depois, quando eu fui ler o pós-fácil aqui, porque esse livro me deixou tão assim, impactada, perturbada, foi tantas coisas, tantas emoções, foi tão diferente que eu senti vontade de ler o pós-fácil. É assim que você sabe quando um livro te afetou. É quando você sente vontade de saber mais sobre ele. Eu fui pesquisar no YouTube, fui saber sobre a vida dessa Gertrude Stein, fui ler o pós-fácil, que eu fiquei, gente, pensando muitos pensamentos. E aí parece que ela se inspirou na própria experiência dela num relacionamento com outra mulher que ela teve uma época que foi bem confuso. E ela meio que se coloca mais no lugar desse personagem que é o médico, se relacionou com uma mulher assim como a Melantia, que deixou ela confusa, que era uma pessoa que ela não entendia direito. Então, nesse relacionamento da segunda história do meio, ela vai descrever justamente essas duas pessoas que sentiam algo um pelo outro, eles sentiam uma vontade de estar junto ali, sentiam alguma coisa meio que quase uma certa dependênciazinha emocional, mas eles não conseguiam se separar, mas eles também se machucavam muito, principalmente porque eles não conseguiam se entender. Ele é muito, muito inseguro, não acreditava no amor dela por ele, não acreditava nela, achava que tinha uma coisa errada com ela, não conseguia saber o porquê. E aqui ela vai descrever a Melantia como uma pessoa que é realmente meio estranha, tipo, você fica meio assim, mano, essa pessoa é boa ou ruim? Será que as intenções dela são boas comigo? Será que ela é uma pessoa confiável? E aí ele, o personagem aqui, fica também nessa intriga sem saber, e a gente também que tá lendo fica intrigado sem saber se ela é realmente uma pessoa confiável, se ela é uma pessoa boa, se ela é uma pessoa ruim, qual que é a dela, sabe? Por que ela faz essas coisas que ela faz? Não dá pra entender. Então depois eu percebi que foi uma experiência da própria Gertrude Stein, provavelmente se relacionando com alguma mulher que ela não conseguia entender, porque eram pessoas muito diferentes. Ela teve esse relacionamento em que ela sofreu, que ela gostava da pessoa, mas a pessoa não fazia bem, e ela ficava sem saber se saía daquele relacionamento ou não. Então, cara, eu achei assim tão interessante essa história do meio, tão interessante a forma como ela descreveu isso aqui, porque é um livro tão antigo, sabe? Mas é um tema, essa questão do relacionamento, de você estar namorando com uma pessoa muito diferente de você, que faz você ficar confuso e faz você ficar desconfiado, e aí você fica naquela dúvida se você fica ou não, se você confia ou não, e todas as questões envolvidas nisso. Achei bem único, bem original, sabe? Bem diferente. Uma coisa que eu nunca li antes, nunca vi ninguém escrever sobre isso antes. Ainda mais num clássico tão antigo. Então foi, assim, definitivamente uma experiência ler esse livro aqui. Foi diferente de tudo que eu já li até agora. Muita personalidade. Depois, inclusive, eu fui pesquisar sobre ela, cara. E essa mulher, ela é controversa, ela é polêmica, viu? Porque parece que na época da ocupação dos nazistas na França, ela teve alguma proximidade com um dos generais lá do exército nazista na França, alguma coisa assim. Alguma proximidade que não foi muito comprovada, tipo, tem alguma foto deles, assim, e parece que ela foi protegida, sabe, por causa disso. Aí fica aquele debate se ela tava tentando sobreviver numa época em que ela era judia e gay, como ela era uma pessoa que tinha dinheiro e tinha contatos, e ela meio que... Mas assim...
fica também aquele papo de, mas aí ela meio que tava sendo conivente com o nazismo. Mas é tudo muito estranho e nada exatamente comprovado, mas fica aquela coisa assim, sabe? Parece que foi uma pessoa que não se posicionou na época. E não sei nem se tinha como se posicionar. Assim, até tinha, né? Muita gente se posicionou, mas ela teve uma atitude um pouco covarde e meio conivente. E aí existe um debate sobre isso, mais ou menos, sabe? Então é uma figura meio controversa essa autora aqui. Esse livro também eu achei bem controverso, mas combina com ela, provavelmente. Parece ser um livro muito pessoal, parece que todas as histórias aqui têm relatos misturados com a vida pessoal dela, então eu me senti lendo algo muito íntimo. Sabe quando você fica tipo, velho, será que eu deveria estar lendo isso? Foi definitivamente uma experiência ler esse livro, eu achei muito interessante, cara. Tipo assim, realmente impactante. Me fez até ter vontade de escrever sobre a leitura. Eu escrevi aqui no Notion, onde eu boto sobre as minhas leituras do ano. Eu até senti vontade de escrever, porque realmente foi um livro que me fez sentir coisas, velho. Eu fiquei, cara, eu senti muitas emoções diferentes lendo esse livro aqui. Foi definitivamente uma experiência literária. Viva a literatura. Enfim, gente, esses foram os livros que eu li aí nesses 3 meses já. Meu Deus, já faz 3 meses que eu não tô lendo nada. Inclusive, aqui, ó, não tô nem anotando nada, porque assim, também tô o seguinte, eu não tô atualizando vocês, mas eu abri uma micropadaria, a Padoca, aqui na minha casa. Não sei se vocês acompanharam aí no vlog, né, que eu tava numa obsessãozinha com fermentação natural, e aí eu estudei sobre isso durante muito tempo, fiz muitos testes, aprendi a fazer, criei meu fermento, aprendi a fazer o pão, consegui fazer o pão, e aí eu pensei em vender, sabe, fazer disso uma fonte de renda aí pra ver se eu consigo pagar minha faculdade, me formar em psicologia e, né, conseguir um emprego. Então, provavelmente isso vai afetar a frequência com que eu gravo vídeos aqui no canal, porque foi uma loucura, inclusive, essa primeira semana. Foi a primeira semana e eu vendi 21 pães, e foi bem corrido, foi uma loucura, mas deu tudo certo e eu tô achando tudo muito legal. Mas assim, nem tô usando meu diário. Olha isso aqui. Eu li muito mais do que isso, mas eu tô esquecendo de vir aqui anotar. Estou simplesmente esquecendo. Quando eu vejo, oh, esqueci. E eu também não tô lendo com muita frequência. Olha isso, gente. 72 páginas em abril. E olha isso aqui em janeiro. Em janeiro tá aqui. Aí, fevereiro aqui, que foi só de um livro. Março aqui e abril aqui. Depois de janeiro, eu só li mais um livro, completei um livro aqui em abril, que foi 3 Vidas, porque eu comecei em março e terminei em abril, porque eu tô assim, uma negação. Mas é isso. Pensamentos positivos, não vou ficar me exigindo demais, né? Muitas coisas acontecendo aí. E tudo bem, né, gente? Vamos pra frente. Eu tava até refletindo que, assim, talvez fique difícil pra mim conseguir ler com mais frequência, porque, primeiro, eu tenho que me dividir entre dar atenção pra outras coisas, e segundo, porque eu fico me colocando nesses desafios, ao invés de só pegar um livro que eu olhe, bato o olho e pense, quero ler você. E comece a ler, entendeu? E aí, quando eu começo a ler, e aí eu percebo que, pô, não é isso que eu queria estar lendo. Ao invés de eu largar o livro pra ler depois, pra pegar depois, e pegar uma outra coisa pra ver se eu engajo, eu fico insistindo naquela leitura que eu já percebi que eu não tô afim de ler. Eu acabo me limitando de propósito e me auto-sabotando para não ter motivação pra ler, porque eu fico me obrigando a terminar o livro só porque eu já comecei. Então eu tô pensando em mudar a minha estratégia, eu acho que é isso que eu preciso, sabe? Tipo, persuasão mesmo, que não tá vingando. Eu acho que eu vou só parar de ler Persuasão e pegar um outro livro que eu tô afim de ler. Inclusive, vou até já olhar aqui, porque aí eu já faço isso logo, né? Faço isso logo. Eu tô doida pra reler A Época da Inocência. Eu tô sentindo que essa releitura vai ser maravilhosa, porque esse foi um dos meus livros favoritos da vida. E ele foi o meu livro favorito de 2021. Eu li numa edição horrível, muito feia. E eu quero muito reler e ver se eu vou continuar amando esse livro, porque esse livro, assim, cara, eu lembro que eu li, assim, com uma avidez, e foi um livro que eu achei tão lindo a escrita, eu achei ele perfeito, sabe? Em todos os aspectos, um livro perfeito. E eu estou muito curiosa pra ver se eu vou continuar achando ele perfeito. Outro livro que eu tô doida pra ler é Capitães de Areia, do Jorge Amado, que muita gente fala dele, e eu não li nada do Jorge Amado ainda, e eu fico me sentindo, assim, um alienígena. Meu Deus, eu sou brasileira, eu sou baiana, eu não li nada do Jorge Amado ainda, gente, pelo amor de Deus. E aí eu quero muito ler esse livro, eu sinto que eu vou amar. E outro que eu quero muito ler, que está aqui também, é esse aqui, ó, da Ursula K. Le Guin.
Os Despossuídos, que é um livro que a Rosa Monteiro recomendou muito em O Perigo de Estar Lúcida, e eu fiquei com muita vontade de ler por causa disso. Eu já vi outras pessoas falando desse livro também. Então, eu tô muito afim de ler esse aqui. Ele é uma ficção científica diferentona, assim. E é isso, gente. Então, assim, já decidi aqui com vocês, tá? Primeira vez que eu tô fazendo isso, não tinha pensado nisso antes. Mas eu vou simplesmente abandonar o que eu estiver lendo, que não tá vingando, parar com isso, porque aí eu fico me atrasando, eu não leio, já tá passando os meses, o primeiro semestre já está acabando e eu só realmente li em janeiro, basicamente. Então, eu acho que vou pegar esses 3 livros aqui e vou simplesmente começar a ler. Tem também Frankenstein, que eu até separei pra ler, mas eu nem comecei, que eu quero muito ler. Então, eu vou simplesmente fazer isso e ver no que dá. E vai dar certo. Um beijo, pessoal. É isso. Obrigada por estarem por aqui. Obrigada por engajarem no canal. Uma coisa que eu já vou falar logo aqui. Eu estou pensando em 2 ideias. Clube do Livro e criar um canal só pra conteúdo de música. Porque eu tava pesquisando sobre essa questão de algoritmo de YouTube e tal, e eu vi pessoal falando que é melhor você não pegar um canal pra colocar sobre vários assuntos, porque aí o algoritmo não entende pra quem ele deve recomendar, e aí pode afetar o crescimento do canal. Então, por exemplo, esse canal aqui que é só de literatura, se eu coloco coisa de música, eu fico atraindo espectadores que não tem a ver com literatura. Então, quando eu posto vídeo sobre literatura, esses espectadores que vieram pela música não vão se interessar e não vão clicar no vídeo. E aí o algoritmo vai entender que meu vídeo sobre literatura não é interessante para as pessoas que me seguem no meu canal. Vocês entenderam? E aí isso vai afetar o meu engajamento. Então, eu vou criar um outro canal, Rizia Reage, só pra postar minhas reações de música lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição, vou fazer isso logo, porque eu quero já estrear esse canal postando o Esquenta Olivia Rodrigo, porque Olivia Rodrigo vai lançar em junho. Eu amo as músicas daquela mulher, ela é extremamente criativa, eu adoro a composição dela, adoro a produção dela, ela é maravilhosa, adoro. E ela vai lançar, né, o 3º álbum aí em junho, então eu quero muito fazer um esquenta ouvindo o 1º e o 2º álbum dela, pra daí reagir ao 3º em junho. Quero fazer isso também com a Billie Eilish, porque aparentemente ela vai lançar aí, eu acho que esse ano ainda, provavelmente, ou esse ano que vem. Quero fazer isso também. E eu gosto muito de música. Eu amo música, amo falar de música. Gente, a música, assim, 70% da minha vida é música. Eu faço tudo com música, sempre fui viciada em música. Eu ouço música desde criança. Eu sou muito eclética, adoro viajar por vários gêneros. Eu sou musicista, eu fiz aula de música desde criança. Eu comecei fazendo aula de música quando eu tinha uns 5 anos de idade. Cantava na igreja, cantei na igreja desde criancinha também, até adulta. Quase gravei CD. Pra você só ter ideia do quanto que eu sou envolvido em música. Toco alguns instrumentos. Inclusive, voltei a tocar piano, que eu tava com muita saudade. Sinto saudade de tocar bateria todos os dias. Já fui de coral, de banda sinfônica, de coral de sinos. Vamos falar sobre música. Eu sinto muita falta disso, de ter um canal sobre isso, pra falar sobre isso. E pessoas que queiram ouvir, né? Porque eu não sei se vocês aqui que me seguem pela literatura têm interesse nessas coisas. Então, eu decidi não misturar. Então, eu vou lançar um canal, estou avisando aqui agora de primeira mão. E a outra coisa é o Clube do Livro. Eu queria muito criar um Clube do Livro do Rizzi Livros, porque eu acho muito massa isso de ter pessoas pra conversar sobre livro ao vivo, sabe? Pra você realmente ler um livro juntos e conversar sobre esse livro, compartilhar as experiências lendo aquele livro, ver a perspectiva diferente de cada pessoa, como foi pra cada pessoa aquela leitura, e ouvir aquilo, sabe? Conversar sobre numa roda, assim. Eu acho sensacional essa ideia. E eu queria muito fazer isso, mas eu sempre fico pensando, pô, quem é que ia querer participar? Será que ia ter gente pra participar? Mas assim, se tiver 3 pessoas pra conversar sobre isso, 2 pessoas, pra mim já vai ser sensacional. E a única coisa que me impedia de criar um clube do livro era ficar pensando que, pô, a gente vai ter que, além de conseguir achar pessoas que queiram fazer parte de um clube do livro, a gente teria que todo mundo ter o mesmo livro pra ler. E eu ficava pensando que seria muito difícil conseguir um livro que todo mundo queira ler e que todo mundo tenha já disponível pra ler. Mas aí lançou o Mac Livros. Inclusive, eu quero gravar um vídeo fuçando o Mac Livros, porque eu nem fiz isso ainda. Mas agora que lançou esse aplicativo, que disponibiliza vários títulos incríveis, incríveis. Eu dei uma leve fuçada lá e vi vários livros muito, muito, muito incríveis. Inclusive, Crime e Castigo, numa outra edição que eu quero ler, que eu quero reler nessa edição aqui. Tem muito livro legal lá. E temáticos. Então, acho que seria muito massa. E agora que tem o Mac Livros, dá pra todo mundo participar de um clube do livro, porque todo mundo ia ter acesso aos livros, a gente decide o livro e todo mundo vai ter acesso. Se não tiver em casa, vai ter no Mac Livros. Então, comenta aqui embaixo se você chegou até aqui e se você quer
ou ia querer participar de um clube do livro, se você tem vontade, se isso seria algo interessante pra você, se você realmente participaria. E comenta aqui embaixo, porque aí, se eu ver que realmente poderia vingar, eu fecho da gente fazer um clube do livro pra pelo menos ler um livro só e ver no que dá, sabe? Tipo assim, vamos ler um livro e ver no que dá. E aí a gente fecha um grupo no WhatsApp, não sei como é que a gente vai fazer isso, ou faz tudo por e-mail, sei lá. Mas vai dar certo. Só preciso saber se tem pessoas que participariam e estariam dispostas a isso. Eu sei que eu ia amar e que ia ser super legal compartilhar sobre livros com outras pessoas. Então é isso, pessoal. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou desses livros, se você já leu algum desses livros. Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever se você ainda não é inscrito e de mandar esse vídeo pra alguém que você sabe que pode gostar desse conteúdo para dar aquela ajudinha. Ah, e não esquece de se inscrever no Rise Reage, tá? No meu novo canal aí que eu tô lançando. Tchauzinho, um beijo e até o próximo vídeo.